Oi, gente. Hoje eu tô aqui para a gente começar a mais ou menos esquematizar nosso roteiro, tá? Eu trouxe aqui um caderninho que eu uso para anotar, fazer as anotações sobre a minha história, tá? O roteiro não é uma coisa difícil de montar. Porém, entretanto, contudo, todavia, é difícil de se pensar, porque o roteiro nada mais é do que a sua história escrita, tá? Então aqui, na minha história, antes de começar, consegui as minhas duas mãos, consegui uma coisa para apoiar minha câmera para poder mostrar direitinho as coisas para vocês. A minha história, como eu já falei em alguns vídeos, ela tem duas sagas, tá? E aí, foi mais complicado fazer a divisão do roteiro, montar o roteiro. Por que foi mais difícil? Porque eu simplesmente, a segunda saga no caso, né? Eu fiz igual o George Lucas. Comecei pela segunda. A segunda saga, ela não tinha um roteiro. Não tinha nada escrito. Nada. Então, eu desenhava a história de acordo com o que vinha na minha cabeça. É legal? É legal. Dá trabalho? Pra cacete. E você acaba se perdendo. Às vezes você acaba se perdendo. Ou porque você não consegue desenhar alguma parte da história. Ou porque simplesmente você começa a delirar demais. A sua história começa a tomar um rumo que você não consegue mais voltar à ideia original do começo, quando você começou a desenhar. Aí fica muito complicado. Já a primeira saga, eu consegui botar no papel. Eu tenho uma colega, uma amiga, né? O nome dela é Michelle. Michan. Oi, Michan, te amo. E ela tá trabalhando na adaptação do roteiro, mais ou menos assim que eu fiz, da segunda saga, para eu poder voltar a desenhar. Enquanto isso, eu fui trabalhando no roteiro da primeira história. Da primeira saga, perdão. Aí o que acontece? Bom, basicamente, eu fui botando alguns personagens aqui. Mas você não precisa fazer necessariamente na ordem que tá aqui, tá? Na ordem que eu tô falando. Isso aqui foi uma coisa que eu fui fazendo. Se você achar que ficou legal, 10, tá? Então vamos lá. Aqui são os personagens, tá? Eu já separei os personagens numa folha de um lado do outro. Eu vou pedir desculpa que aqui passa muito carro onde eu moro. Agora eu tô bem pertinho da rua. Então, a primeira parte do roteiro é você fazer o que no Japão eles chamam de name. Tá? É isso aqui. Aqui, ó. Name. Isso é um tá? Name. Quem conhece Bakuman vai se ligar, tá? O que é o name? É quando você pensa a história. Você pensa uma história qualquer e você começa a botar no papel para você não perder essa ideia. Então você vai colocar o que vier na sua cabeça sobre essa história. Por exemplo, bem na hora, hein? Aqui, ó. Nessa minha história aqui que eu tô criando, esse roteiro que eu tô criando, tá? O nome da história é Bingo. Simples, né? Tá? E aí você vai escrevendo aqui, vai fazendo mais ou menos uma ideia superficial do enredo total da história, da ideia da história, tá? Esse que é o name. Você coloca a ideia central. O que é essa história? É sobre o quê? Tá falando sobre o quê? Tá? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, essa história bingo. Tá? Jogar bingo se tornou uma coisa comum entre as pessoas.
Mas quando os multimilionários começaram a perder suas fortunas devido ao vício extremo no jogo, as nações se uniram e tornaram o bingo ilegal. Declararam ser um risco à saúde mental. Entretanto, um grupo de jovens da nova geração de milionários decidiu fazer pesquisas e tornar o jogo rentável. Para isso, novas tecnologias foram desenvolvidas e, para acompanhar esses avanços, alguns jovens começaram a apresentar uma elevada atividade mental, tornando o bingo um jogo de astúcia, agilidade, estratégia e principalmente perigo. Tá? Então, ponto. Essa aqui é a ideia central do jogo. Aí você vai colocar os personagens. Quem são os personagens principais? Tá? Eu deixei aqui em aberto porque eu estava criando ainda. Tá? O personagem principal é um garoto pobre. Tá? Então você vai colocar aqui. Se você quiser pensar o nome dele, você pode pensar, mas não precisa pensar no começo, tá? Esse aqui é que é a ideia central. Esse aqui é que é o seu name. Então aqui você já tem uma base, tá? Pro seu roteiro todo, tá? Esse aqui é o name. Esse aqui o desenhista vai pegar e vai criar personagens em cima dessa história, disso aqui que você fez, tá? Então você fala assim, eu quero... Se você estiver escrevendo a história, você fala assim pro desenhista, poxa, eu gostaria que tivesse pelo menos um garoto, um personagem principal e 3 coadjuvantes que vão ser os amigos que vão ajudar ele na jornada aqui, tá? Aí você entrega isso aqui, só isso aqui, não precisa fazer mais nada. Entrega isso aqui na mão do desenhista, ele vai se virar. Ele vai criar personagens, vai criar cenários e tal. Se, claro, ele gostar da história, porque o desenhista, ele não é só desenhista, ele também pode ajudar o roteirista com algumas ideias, né? Então, vocês vão sentar, vão adaptar a história, vão mudar, ver o que serve e tal, e vocês vão fazer vão montar os personagens, fazer tudo bonitinho, mais ou menos. Não precisa ser tão caprichado, pode ser a moda bambu mesmo, para encaixar isso aqui, tá? Então esse aqui é a primeira etapa do seu roteiro, tá? Passou por essa etapa, tá tudo ok? Personagens estão definidos, o roteirista aprovou o desenho, os personagens. Tá tudo fechado? Fechou. Aí você vem e vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa é colocar as características do personagem, as características da história, tá? Então aqui é onde você vai realmente listar os seus personagens da história. Então o desenhista achou que seria vocês dois sentaram, o desenhista e o roteirista. Lembrando que, se você estiver desenhando sozinho, você vai fazer essas etapas todas sozinho, tá? Não é imprescindível que você sente com alguém e veja isso não. Isso aí você vai deliberar sozinho, tá? Então, você passou por aquela etapa e agora você vai definir quais são os personagens. Então, eu quero que tenha a família do personagem principal, alguns amigos, aí tem os vilões, tem um cara que é chave, que é o Fodástico o Fodástico das galáxias, entendeu? E tem o outro que é o Salvador das galáxias, entendeu? Aí pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz, tá? Definiu isso aqui, aí você vai passar a colocar, tá aqui atrás, aqui ó. Aí você vai fazer isso aqui. Essa parte aqui é quando você vai separar a história em fases ou etapas, tá? De acordo com aqueles personagens que você criou. Então aquela história a história bingo, eu tô trabalhando nela ainda. Então, essa etapa aqui, que eu tô mostrando aqui, essa segunda etapa, é da Magic Hunters, que já tá pronta. Então, eu botei aqui, ó, Magic Hunters Lost Diamond é o primeiro volume da saga, tá? Então, é a primeira parte.
A segunda parte é o Magic Hunters The Lost Soul, tá? Aí, naquela parte do name é que explica porque que é diamante e o outro é alma, tá? Aí aqui, o centro da história é Michael. Então, já tá definido que o personagem principal é esse cara aqui mesmo, é o Michael. Ele é a encarnação de Falcon e todo o enredo se desenrola conforme ele vai descobrindo seus poderes e também a partir de seu treinamento no Guy, tá? Então tá aqui. Esse aqui é o centro, esse aqui é o seu personagem principal. Aí, para ficar mais fácil de você desenhar depois, separar as cenas, você vai dividindo a sua história em partes. Então, parte 1, parte 2, parte 3, assim por diante. Na primeira parte, você vai colocar o início. Como o personagem aparece, quais são os amigos, por que ele entra na aventura, na jornada, na bagunça, no problema, sei lá. Geralmente é da primeira parte que aparece tudo isso, a apresentação. É como se você estivesse escrevendo um livro, um texto, fazendo uma redação na escola, assim. É a mesma coisa, gente. Começo, meio e fim, tá? Então é isso que você vai fazer nessa segunda etapa. Você vai dar o centro, tá? O tema central da história. Você vai colocar aqui que é para te guiar. E aí você vai dividir a sua história em começo, meio e fim. O que eu quero que apareça no começo? Eu quero que apareça fulano, eu quero que apareça cicrano. Aí essas pessoas que vão aparecendo, você vai descrevendo a personalidade mais ou menos dela e o que ela vai fazer. Então aqui, ó, eu coloquei já um pouco da personalidade do personagem principal, tá? Do amigo, melhor amigo, da irmã, tá? É uma pessoa da família que vai aparecer. Aqui é outra irmã, o irmão gêmeo dele. Ai, meu Deus. O irmão gêmeo dele, Michael, o Andrew. Por que eu botei o Andrew? Porque ele vai virar um vilão depois. Ele é tipo o Anakin Skywalker, né? Ele começa bonzinho e ele termina malzinho, tá? E aí, você coloca tudo isso. Coloca todos os personagens que você quer que apareça na primeira fase, que podem ou não continuar na segunda parte, na terceira parte, assim por diante, tá? A segunda parte é o meio da história. E o que é o meio da história? É o que vai acontecer para que se desenrole o restante do enredo. Então, na segunda parte, é onde acontecem os problemas que os personagens vão ter que resolver, tá? No caso, nessa minha história aqui no Magic Hunters, a segunda parte ela é focada na traição de Andrew. É quando ele começa a passar pro lado negro da força. Então é importante escrever isso aqui. Então eu vou colocar que essa parte já é mais centrada na arqui-inimiga, que no caso é a Saori, que vai tentando arrebanhar, né, o Andrew pro lado dela. E aí ela vai conseguindo tal, e tem várias brigas, várias intrigas que vão acontecendo na segunda parte. É o meio da história, tá? Então é aqui que se revela... nessa segunda parte é onde é revelado quem são os inimigos, qual o propósito deles na história, aparece aqui, tá? Se for uma história de romance, é a mesma coisa. Na segunda parte é onde vai aparecer, por exemplo, vamos ver, dar um exemplo aqui, Pit Girl, por exemplo. Na segunda parte da história, o meio da história, é onde se revela que é a Sae, que tá arquitetando todas as bagunças que ela não gosta, entendeu? E aparecem os caras lá que querem se vingar da Momo, querem se aproveitar dela. Então, é nessa segunda parte aqui que aparece, tá? Tudo isso aqui. Se você colocar mais algum personagem, se for aparecer mais algum personagem, você coloca ele aqui nessa segunda parte e vai descrevendo o que ele tá fazendo, tá? E a terceira parte é o fim. Mas você não precisa necessariamente colocar a terceira parte. Você pode se alongar. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Dependendo do tamanho da sua história, tá? Então daqui a pouco eu volto pra gente falar mais um pouquinho disso. Beijinhos, até mais.